Vou tomar a liberdade de fazer a minha reivindicação. Portanto, Para fazeres o nosso jingle. Pequenas reivindicações de liberdade. Pronto, acho que podem dizer. E nunca vamos poder contar o André Mendes. Agora estava aqui a escrever e Devíamos dizer ter que pequenas reivindicações. Bem-vindos ao Pequenas Reivindicações de Liberdade. Olá, Bom dia, como estão? muito bem. Temos aqui uma pessoa que está silenciada, a quem pedimos para não começar já a falar. Sim. Já Está vos em modo dizemos silêncio. porquê. Está em modo silêncio vocal. Só porque hoje vai ser um episódio especial, já explicamos porquê, com esta pessoa que aqui está, que é um homem. Mas eu queria só dizer, em relação ao episódio da semana passada, uma coisa, que é, falámos daquele humorista e a Titi recebeu uma mensagem de uma pessoa a dizer que ele é burro. No fundo, foi a conclusão a que tu chegaste. Assim, esse... Tu, a pessoa que aqui está connosco, antes de te apresentarmos, se por acaso tiveres uma opinião sobre este assunto que eu estou a trazer para cima da mesa, não te apoquentes, podes falar à vontade. Podes Certo, ser de modo ok. silencioso. E depois sim, as pessoas ouvem só uma voz, não sabem quem é. Sim, E pode a ser seguir- interessante, sim, sim. E a seguir já falamos sobre E isso. vão já ter uma imagem, por isso, Exatamente. força. Sim, sim. Então, nós falámos do Matt Rife, nós chamamos, Rife. confirmaste? Porque nos vídeos a falar dele era Matt Rife. Rife. O Matt Rife, que anda a aparecer nas redes sociais de toda a gente e grande sucesso. Pronto, sim, nós estivemos aqui a tecer alguns elogios. Mas foi interessante que falámos logo, tipo, ele pode ser criticado. Tipo, eu lembro-me de ter esse... Por alguma razão tinha essa ideia de que isto não pode ser consensual de alguma maneira. Confirmo que... Pois, eu recebi uma mensagem Disseram assim, isso. esse cara está cancelado aqui. Foi a mensagem que eu recebi. Pronto, agora, o Aí cancelado... em Brasil? Estados Unidos, Uma pessoa do Brasil uma nos Estados Unidos. Uma pessoa brasileira a viver nos Estados Unidos disse isso. disse. Mas temos de perceber, há aqui um conceito que eu preciso esclarecer. Cancelada a lançar uma tour, não sei se isso existe. Sim, certo. Quando és cancelado, ninguém te dá dinheiro, nenhuma produtora faz nada contigo. Aconteceu ao Dave Chappelle, que depois não conseguia mesmo fazer nada. Ah, eu não sabia disso. Sim. Soube do Louis Só a C.K. Netflix. E o Louis C.K. Yeah. Pronto, e depois só a Netflix é que tinha o Dave Chappelle e havia manifestos contra a Netflix para que tirassem de lá também e eles é que não tiram. Deixam sempre ficar ali tudo. Por isso, tenho logo a primeira questão que é cancelado não deve estar porque está a executar espetáculos. Pronto. Parece-me contra... Sim. Sim, eu acho que se calhar foi usada Foi a palavra criticado. cancelar assim de uma forma meio genérica e não tipo literal de ele não pode dar mais espetáculos. Acho que foi tipo pá, ninguém gosta dele. Mas pronto, não pode ser ninguém. É aqueles ninguém e aqueles toda a gente que nós dizemos e que não são representativos da realidade. Exato. Mas eu Porque se depois fosse fiquei na ninguém, porque, ele não desculpa. tinha tantos seguidores no Instagram, não ia por tours, ele esteve na Europa. Mas eu fiquei na dúvida numa coisa. Eu acho que os vídeos que nós vemos, ou seja, eu acho que isto foi recente. O boom. Não, e o cancelamento, digamos cancelamento, acho que foi uma coisa recente. E muitos vídeos que nós vemos são São antigos. anteriores. São pré isto, são pré o vídeo que eu te mostrei de a piada sobre violência doméstica que ele fez, que foi meio que despoltou tudo. Pronto, Ok. e depois também se levanta esta questão que eu gostava de ouvir a opinião do nosso, para não ser sempre só as nossas opiniões, que é a piada, sim, o tema é violência doméstica. Eu não sei se só por ser esse o tema ele não pode fazer a piada, percebes? Isso é um problema para mim. Tu podes não te rir da piada Certo. ou achar que não foi uma piada bem conseguida, mas eu acho que ele pode fazer a piada da mesma. Mas muitas vezes o que acontece com isto, e alguns TikToks que me enviaste diziam, ser giro vai deixar de ser suficiente quando faz este tipo de piadas. E pronto, eu não sei se o argumento é por aí nestes casos. Tu podes só não te rir ou achar, olha, isso não é novo. Piadas dessas já se fizeram. E tens sempre o outro lado da barricada que diz, ele está a trazer o tema para cima da mesa e está a querer falar sobre violência doméstica, mas é humorista, faz uma piada. Eu não sei se ele está a querer falar sobre violência doméstica. Ele pode estar só Isso a querer depende fazer porque uma piada. eu não o conheço suficientemente bem para saber profissionalmente. Sim. Pessoalmente, bastante, mas Eu isso acho- não vou revelar aqui. Eu acho que foi, pronto, uma piada. A piada também não era muito engraçada e eu acho que nós às vezes, tipo, eu sinto que nós falamos aqui de uma maneira super europeia e de Portugal sobre... Eu acho que os Estados Unidos não olham para as coisas assim. De alguma forma é tudo tão maior ou
acho que é tão claro para essa piada é má, é ofensiva, porque é que estás a fazer isso? Parece que as coisas se resolvem um bocado assim, não há tanto Pronto, mas é pensamento isso, chega logo ao ofensivo, não é? Chega logo e tipo, e depois é ofensivo igual a não faças. Mas... Sim, até porque há muita coisa importada, não é? Essa história do cancelamento. Sim. E Sim, são coisas que nos chegam, até a nova vaga de humoristas. Sim, é muito. Ou seja, o facto de haver tantos humoristas em Portugal agora também vem dessa. Porque, de uma no coisa fundo, americana. eu vou, se alguém achou piada à piada, agora quando eu disser vai deixar de achar, mas é só para perceberem, a piada é ele entra num restaurante e está uma senhora, a host do restaurante, tem um olho negro e o amigo diz tipo, epá, que fogo, bateram ela. E a punchline, depois a piada, eu li mais um bocadinho a punchline, porque eles dizem, deviam tê-la posto na cozinha para ela não estar aqui a receber as pessoas com o olho negro, toda a gente a ver. Sim. E a punchline é, se ela estivesse na cozinha ou se soubesse cozinhar, não lhe tinham batido. Estão a perceber? Ok. É aquilo de a mulher cozinha. Eu acho que ele não está mesmo a dizer que o lugar da mulher é na cozinha, percebes? Claro, ele não concorda com aquilo Por isso é também. que ser ofensivo é relativo. Ele não é uma piada que te leva a crer que ele é a favor da violência doméstica. Ou que... Claro que não. Claro, e até te faz entender que ele não é a favor da violência Exatamente, doméstica. ele põe-se, ele defende o amigo, ele tem um amigo que diz, coitada, ela está não sei o quê, Sim, e fica sim. empático, ele diz, está bem, se ela soubesse cozinhar não estava aqui na entrada e não lhe tinham batido. Sim. Pronto. Tu podes não te rir, podes achar que é um tema demasiado sensível para fazer uma piada tão leve, mas o humor dele em relação a várias coisas é sempre assim, temas pesados e temas que não se pode bem falar, não sei o quê. Por isso tenho dúvida, pronto, fico a pensar sobre esse tal cancelamento, não dele, mas no geral, porque às vezes é isso, às vezes os assuntos tocam-nos tanto, são tão presentes na sociedade que nos parece quase impossível que alguém esteja a falar sobre aquilo fazendo uma piada, e porque a piada é sempre associada a rir do outro, gozar, denegrir. Eu às vezes, pronto, não tenho o contexto todo, não vi todo esse special, porque isso era só uma piada. E ele até diz, pronto, começo com esta piada para ver onde é que estão os limites deste público. Portanto, ele também faz ali um pequeno... Eu sei que isto aqui já é um bocado fora de pé. Sim, eu acho que, tipo, o que me parece sempre... O que me deixa, tipo, mais estranho em relação a isso é que os vídeos que eu vi a falar sobre isso é sempre... eles têm uma coisa de público e da comunidade que os artistas criam, e era sempre de... Ele traiu meio a comunidade, ele tem um público super feminino e de mulheres... Ao fazer uma piada sobre, sim, está tipo sobre violência doméstica. a trair, e o público sentiu-se... E eu acho muito estranho, tipo, tu como artista, ou seja, claro, é bom dares valor às pessoas que te veem e que te admiram, mas tu não podes criar uma carreira de ir ao Aquele tipo encontro do que é que o teu público quer. E, tipo, Quero ouvir, sim. Como eu tenho muitas mulheres a ouvir-me porque sou giro, não vou fazer uma piada que toque em mulheres. Certo. Então, se são mulheres que gostam de te ouvir, em princípio não é por lhes tocar, quando tocava aos outros riam-se. Agora que é sobre elas, já não vão rir, isso é estranho. Pois. E eu não sei, tipo, eu não gosto de... Porque para mim é estranho pensar, tipo... Eu já ouvi piadas machistas, já ouvi piadas que não acho piada nenhuma. Mas eu nunca tive o sentimento tão revoltante de... Tipo, eu ouço a piada e... Sim, ok, foi fora. Não me ri. Sim, nunca fico de género tipo... Pai, este gajo é um otário, tipo, cala-te. Tipo, não te fales mais. Sim. Não me digas mais nada, tipo, que piadas de merda que tu fazes. Pronto, para mim é estranho esse sentimento de... Calem este homem. Pois, até porque Sempre. um mau humorista não te causa, geralmente, se estás só a falar do humor, Exatamente. um mau humorista causa-te pena. E Exatamente. esta pessoa tentou fazer uma piada e saiu mesmo ao lado. Sim, ele está pior do que eu. Sim. Eu percebo que isto não tem piada. Yeah. Ele não percebe. E ele não percebe, coitado, e é o trabalho dele. Yeah. Sim, por isso queria só fazer aqui... Mas apesar disso, depois, a partir do momento em que tu partilhaste comigo essa mensagem, eu estou de pé atrás com ele. Eu estou a ver os posts dele, porque comecei a segui-lo no Instagram, e estou tipo... Pois é. Tu deves ser... não Fresco. sei, és fresco, és. Agora está com o cabelo oxigenado. E eu... Claro, um macho tóxico. Por isso é que eu acho que foi tudo depois disso. Ou seja, foi mesmo recente, porque a minha amiga disse que ele mudou de visual e isso tudo por causa disso. Por causa deste... Ok. Tipo, quer dar a volta. Desculpa, eu não estou mesmo a par de Pronto, nada. ela não Mesmo gostava o Matt nada Rife, dele. vocês falaram dele no episódio e eu já sabia quem era, porque é mesmo daquelas pessoas De que Instagram, TikTok. te invade. Yeah. Nunca pesquisaste nada relacionado com ele e ele aparece-te. Mas teria de saber
o que é que está em causa. E nestas coisas de redes sociais e de cancelamentos é tão fácil dizer, epá, esta pessoa é idiota porque fez isto, já viste. Quando perdes o contexto todo. Sim, É só isso. é isso. E nós não temos aqui todo o contexto, nem do cancelamento, nem da piada, nem dele. Mas é engraçado estás a dizer isso de ficares com o pé atrás em relação a ele. Eu acho que vou falar aqui de uma coisa Porque que... eu quero estar do lado certo da barricada e penso, eu Mas estou também a achar graça a estes videozinhos, mas agora afinal, Tipo, alguém me disse. A minha amiga disse isso, eu fiquei tipo, por favor, não fiques chateada comigo, por eu, se calhar estou a gostar de um homem super tóxico. Eu estava assim, ela claramente não gosta e está tipo, wake up! Como é que vocês apoiam este homem? Pronto, e foi também por isso que eu quis começar o episódio a dizer, eu não tenho a certeza ainda assim que a piada má dele seja suficiente para o cancelamento ou seja suficiente para, vendo outras coisas, não achar graça. Para mim é mais suficiente se eu souber que ele tratou mesmo mal uma mulher na vida real, Claro. e podia ser um excelente humorista, e eu aí fico mesmo, eu não quero, não me apetece comprar bilhete para ir ver. Certo. E até podia separar a arte do artista, mas aí não me apetece. Sim, um artista vivo, e agora descobrimos que ele bate na namorada. Para mim perco o interesse. Pois, ok, mas aí o problema também está no salto, não é? Em achares que Sim. por ele ter feito uma piada E eu acho que sobre não. isso... Claro. Percebes? Tem de haver uma distinção, por isso Claro, é que o cancelamento é estranho. Sim, o cancelamento é estranho. Pronto. É verdade, yeah. Epá, e ele é um gato. E portanto é assim. Que é o que retiramos disto, não é? Sim, que é tipo, Não, mas difícil. começou-me a irritar isso. É que a coisa dá a volta. Vi um post dele esta semana no UFC e eu, claro, és um tóxico, estás aí na luta. Todo oxigenado e gato na luta, eu estou a odiar tudo. Sabe? Mas há pera no UFC? Eu não vi bem. Ou estava só a eu estou-me a mandar piadas? distanciar. Eu estou a gerir a minha relação com ele. Não, ele foi Não, lá, não deve deve ter ter ido nada a lá. pera, Não, porque não. o UFC é pera a sério. Foi não lá, é? deve Sim, ter ido foi lá. aquela presenças. super que houve há pouco tempo, não é? Não foi isso. Não. Não sei do que é que estão a falar. Sim, não, estás a falar do influencer e do. Não é isso. Bom, continuando. O quê? Do boxe? Do Mike Tyson e do... Sim, como é que se chama? exatamente. Sim. O youtuber. Sim, do irmão do YouTube. Não, mas isso não é UFC. Não. Isso é Não, boxe. desculpem. Ok. André, as mulheres não percebem nada de Sim, luta. não percebo nada desses esforços. Eu também não percebo muito, mas... Então vamos-te apresentar. Força. Já dissemos que era André. Tens Sim, assim, disse agora para já era a ponte. É o André Marques? Sou. Confio. Ou és o André C. Marques? Neste momento sou o André Marques. Ok. Neste momento sou o André Marques. Perdeste o C. Porque o C era o nome artístico do André C. Marques. Do André Marques. Sim. A dada Sim, pode-se altura. dizer que sim. Eu nunca tive muito. Eu não sabia bem que o teu nome artista. O seu nome artista tinha sido André C. Marques. Acho que a certa altura foi, sim. Foi. Sim. E então, qual é o interesse, antes dos motivos que trazem o André Marques hoje cá, porque é que é divertido o André Marques estar cá hoje? Porque a Titi já conhecia o André de outros tempos, da faculdade, também de teatro. Eu conheci o André depois no curso de teatro, que fizemos juntos os 3 anos, e o André teve uma total transformação. É uma pessoa completamente diferente. Sim. Ele está a rir em silêncio. Não só fisicamente, porque se te virmos há Pensamos que és o Matt Rife neste O quê? 3 anos. O que é que aconteceu fisicamente? Pensa. Espera, agora estou assustado. Ou seja, se olharmos para fotografias, não sei de há quanto tempo, 4 anos de cabelo comprido, pode haver aqui uma Certo. grande Pois transformação. é, já física. nem me lembrava. Tiveste o cabelo muito comprido, Sim. agora está Mas bem. isso foi só uma fase adolescente... Tardia. Sim, Retardada. sim. Sim, adolescente retardado, sim. Portanto, e mudou completamente de profissão. E é isso, aí é que me interessa muito sempre o fenómeno André Marques. Um dia pode ser ok. estudado por Fenómeno alguém. André Que é Marques. o André Marques estudou a tua licenciatura literatura Sim, estudos portugueses. Estudos sim. portugueses. Já logo aqui pensamos coisas sobre ele. Cada um pensa o que quiser. Esta é a licenciatura. Depois um mestrado em tradução. Não, em teoria da literatura. Em teoria da literatura, melhor ainda que tradução. Pós-graduação em escrita. Não sei, de estudos, eu não conheço mais, além dos da nova profissão. Bem, Cursos fiz arte. académicos. Arte, não, sim, sim. depois pensa que quer ser ator, criador. Se calhar o ator já estava presente em tempos de faculdade. Sim. Esse Com o ponto. cabelo perdido. Sim. E então o André lia muito, tem muitas referências, não é arrogante, pronto.
O André fala... Ou seja, exato, que quando nós dizemos intelectual de esquerda e falamos que o André lê muito, não pensem numa pessoa pedante, arrogante, não é isso que está em causa. O André consegue perfeitamente falar com um plebeu. Sim, sim. Perfeitamente. E com um grande sorriso. E vamos dizer, dentro dele está, esta pessoa é burra, não está, oh meu Deus, como é que ele está a dizer isto? Mas está a fazer a pessoa acreditar que é muito inteligente e que está ao nível dele. E não está. Pronto, isto é o André anterior. É claro que ele mantém toda a sua cultura e interesse em literatura e tudo isso. No entanto, não é o foco principal neste momento, não é por isso que ele está cá. O André, neste momento, acabou o curso de teatro e pensou: o que é que eu quero fazer agora? Além de uma outra peça de teatro, quero ser programador. Vai estudar programação. E neste momento é quase um engenheiro informático, na minha opinião. Acho que é um engenheiro informático também. Eu diria que sou mais programador do que engenheiro informático. Acho que é uma distinção aí importante. Entre engenheiro de casas, que é o engenheiro informático, e o pedreiro, que é o programador. Eu sou pedreiro. Pois, não andaste no técnico. Exato. Pois. Há Fizeste uma escola técnica que é diferente do técnico. Até ainda menos do que uma escola técnica, porque é daqueles cursos intensivos de 3 meses. Por isso. Mas como o André fica um bocado obcecado com as coisas, ele faz um curso intensivo, não sei o quê, mas depois todo o tempo extra também é usado para investigar tudo o que pode sobre aquele tema. O teu curso intensivo torna-se maior. Tu não precisavas de um curso intensivo para aprender o que aprendeste, porque tu sozinho, pelos teus próprios meios, conseguias chegar... Não sei, eu não estou seguro disso. Porque o curso também contribuiu muito para ganhar a motivação para depois continuar. Eu percebo, mas o André, em pequenos temas, não tem de ser profissionais, também se foca. E é tipo, vou jogar ténis e tu pensas, vais ter treinos de ténis? Não! Vou ler sobre ténis e ver jogos de ténis e aprender sobre os truques que se faz. Sim, confesso. E depois chega na isso. semana a seguir e diz... Já sei como é que aquilo se faz, porque aprendeu na teoria e na cabeça dele sabe perfeitamente. Sabes, eu tenho um grupo de amigos com quem de vez em quando jogo jogos de tabuleiro e eles de vez em quando chateiam-se comigo porque jogamos um novo jogo e depois eu vou aprender, voltamos a jogar e eu já jogo melhor do que eles. Claro, é isso, pronto. Claro, é irritante assim. Até, não é? É tipo, então estamos todos a aprender juntos, agora vais para casa a aprender sozinho. Mas para mim faz parte do interesse. Pois, eu percebo. Claro. Pronto, o André é uma pessoa fantástica, conta as páginas dos livros que lê ao longo do ano para saber quantas páginas leu no fim do ano, tem toda uma matemática também agora associada à literatura. Eu não estava preparado para isto. É um ser fascinante. E o que aconteceu? O André deu por si às tantas a ser consultor. Reparem onde é que já vai este grande capitalista. Onde é que o comunismo dele foi parar. É só isto que eu quero dizer. Uma vez comunista, nunca para sempre comunista. É raríssimo a pessoa que hoje em dia começa no comunismo e acaba no comunismo. Há uma frase, aquela frase, eu julgo que é de um político alemão, que é para ser um bom social-democrata aos 50 anos tens de ter sido um bom comunista aos 20. Ok. Uma frase que eu percebo. Mas sim. Olha, não sei. Já estás a caminhar. Devo dizer que me moderei politicamente, sim. Moderaste. Até acho que sou um reacionário de esquerda neste momento. Ai, és da pior espécie. Sim. Dirão os de esquerda. És um Ricardo Araújo Pereira? Ou não? Ele está com uma fama tremida agora. Sim. Se disser que concordo muitas vezes com o Ricardo Araújo Pereira, se calhar percebes. Pronto, então é assim. Mas também concordo com muitas pessoas que não estão de Mortágua. acordo. Concordo muitas vezes com a Mariana Mortágua, sim. Muito bem, então pronto, passámos do intelectual de esquerda, demos aqui uma Para um viagem para um moderado. capitalista e agora voltamos... Não, para mim é um reacionário de esquerda. Sim, neste mas momento. o reacionário de esquerda Ficou. porque se moderou. E como uma pessoa, como um comunista, necessariamente, não. um comunista que se fica mais moderado é um reacionário de esquerda. Não, por um lado acho que me moderei e por outro lado acho que nos últimos tempos a esquerda foi por um caminho que eu não acompanhei. Woke. Talvez, mas sabes, eu não estou a par dessas coisas. Claro, tu estás nos computadores a fazer contas. Exato, claro. a cena... E para ter uma opinião sobre o assunto, eu gostava de ler coisas e... Claro. Mas, pá,
Identifico-me como reacionário de esquerda. Então, temos connosco eu não queria dar voz a um reacionário de esquerda. Se eu soubesse disto antes, Eu não tinha chamado, eu André. não tinha chamado, porque é assim. Eu não estava preparado para isto. Eu vinha aqui só para a segunda parte. Pronto, o André então está cá hoje como consultor de... Não é apenas de podcasts, mas hoje aqui é consultor do nosso podcast. É o nosso senhor analista. Exato. É o senhor analista a quem nós passamos as passwords das nossas contas de Spotify e que, como analista que é, analisou, fez a sua análise e, como já vos dissemos, ainda não partilhámos as novidades, mas em breve vai haver uma mudança neste podcast e pareceu-nos que podia ser muito divertido. Uma análise externa, contratarmos um analista externo Sim. Para que nos ajudasse agora que vai mudar qualquer coisa, para onde caminhar. André, muito bem-vindo. Obrigado. O André tem um computador com notas. Tenho um computador com notas à minha frente, com várias notas. Eu não estava preparado para esta apresentação. Eu vinha só aqui dizer que sou programador e que tirei esse curso de 3 meses, um curso intensivo numa escola de programação, em que há um programa para que depois alguns alunos possam ser inseridos como professores assistentes e depois como professores. Bem, é o que eu faço neste momento, sou programador e dou aulas de programação nessa escola. E podem contratar os serviços de freelancer do André. Olha, sim, posso vender-me aqui. Sim, precisa de um novo site. Porque tu fazes também sites, por exemplo, tu fazes uma espécie de consultoria, não é consultoria, uma análise, não é? Sim, há aqui dois ramos de isso. coisas. Então, o meu trabalho é programador, eu faço sites e faço aplicações web. Portanto, se pensares que há uns anos as pessoas faziam aplicações para o sistema operativo, neste momento muitas pessoas fazem aplicações para a internet, em que tu podes ir a uma aplicação qualquer que existe quase toda só no browser. E isso é uma aplicação web, é software para aquela plataforma. E é isso que eu faço. Dou também aulas nessa escola, que se chama Levagon, se eu puder já fazer publicidade. E aqui há coisa de 1 ano e meio, a escola abriu um novo curso em análise de dados. Então, a análise de dados é este campo interessantíssimo. Sim. Vejo Não, para mim é mesmo análise de dados, é um universo extraordinário. Sim. Porque os dados são infinitos e essa é a beleza. Então, que é uma coisa que tem um lado mais técnico e um lado mais prático. O lado mais técnico é aquele que envolve as linguagens de programação, que eu já sabia, então convidaram-me para dar aulas sobre esse assunto, sobre as linguagens de programação que eu já conhecia. E foi o que fui fazer, e dei por mim a dar essas aulas mais técnicas e a ter de dar aulas sobre as coisas mais práticas, sobre o conhecimento real, sobre os dados. Tu queres saber uma coisa qualquer sobre aqueles dados, tens um conjunto de perguntas, tens um conjunto de procedimentos para o fazer. E sobre isso eu não percebia patavina. E dei por mim a dar aulas sobre o assunto e a sentir-me um bocado uma fraude nesse sentido. Então pensei, era giro analisar dados do mundo real, de coisas reais. Então falei com um amigo que tem um restaurante, falei com um amigo que tem um Airbnb e perguntei-lhes se eles queriam. Eles, como já tinham um negócio e precisavam de ter acesso a esses dados de maneira mais frequente, faziam a sua própria análise de dados. Lembrei-me depois de vocês. Vocês disseram Fomos que sim. a terceira opção. Não, acabaram. Foram todos ao mesmo tempo. Eu fui vocês foram a que disse sim. Que é mais importante, é que fica na história. Claro, exatamente. E é por isso que eu aqui estou. Nós agradecemos-te muito. Não, o prazer é todo meu, é sério. É win-win. Sim, completamente. E eu devo dizer que também tenho um podcast. Podes, diz lá, Zeca Afonso. Sim, um podcast sobre Zeca Afonso. Depois desta introdução como reacionário capitalista, dizer que tenho um podcast sobre Zeca Afonso. Estou a ver, é que o André fez. Mas não estás sozinho nesse podcast. Não estou sozinho. E não estás com um reacionário. Tens um comunista? Tenho, eu diria. Bem, eu não quero fazer aqui. Juízo, não queremos falar sobre. Sim, claro. Sim, mas Mas eu também diria não que é é uma pessoa que não está muito distante de mim politicamente. Não. Podes dizer o nome do teu podcast? O meu podcast chama-se Cada Esquina e é um podcast sobre as músicas do Zeca Afonso. Portanto, cada música falamos só sobre uma... Cada episódio falam sobre uma música. Exato, obrigado. Sabes que eu engano-me bué de vezes na apresentação do podcast a fazer isto. Pronto. Cada episódio é sobre uma música. E é isso. Pronto. Como tenho É uma análise de dados também, não é? Sobre... Quantas vezes é que tenho 10 episódios? É sempre uma análise. Enganei-me. Talvez. Uma análise da música. É uma análise da música. Mas não olhamos muito para dados. Mas olha. E pensei,
como jogos de tabuleiro, pensei, vou ler mais sobre o assunto, vou ler mais sobre podcasts, porque agora tenho um e sou parte interessada no assunto. Então fui ler um livro chamado Make Noise. A Creator's Guide to Podcasting and Great Audio Storytelling. Leste ou foi audiobook? Li. Ok. Li e foi audiobook. Eu acho que começou por ser audiobook e ouvindo aquilo, porque há uma categoria de livros Eu sei, por isso é que eu estou a que eu não leio, que eu penso, isto interessa-me, este assunto interessa-me, mas eu não quero gastar tempo. Já falámos disso aqui. A sério? Não especificamente Não sobre ti, mas pessoas que fazem. Sim. Tipo, livros que tu desconsideras, no fundo. Sim, tu desconsideras, mas tens Mas interesse. queres, sim. E então eu vou ouvir o livro, o audiobook. E então comecei por ouvir e depois pensei, há aqui muitos conceitos que eu já perdi, então vou ler. E depois, fui lendo e ouvindo, quase uma coisa ao lado da outra. E essa é uma das coisas que eu trago aqui. Trago notas, conceitos, exercícios retirados deste livro, Make Noise, de um tipo chamado Eric Newsom. Muito bem. Trago a análise de dados propriamente dita, e como a análise é assim uma coisa mais fria, são dados e números e gráficos, eu sugeria que, como isto não tem grande interesse para os ouvintes, o fizéssemos em off. Agora, tanto aquilo que eu vou dizer sobre o livro e os exercícios que trago do livro, quanto o que vou dizer a seguir, a consultoria propriamente dita, essas duas coisas vão estar informadas pelos dados, pela análise de dados que fiz. Certo. Pronto, Okay. E é isso. Estamos prontas. Estamos. Ok, pronto, só uma pequena nota sobre o livro. Que há um tom um bocado americano, aquilo que disseram sobre o Matt Rife na semana passada, eu encontrei neste livro. Os africanos. Sim, porque até se percebe no título, não é? A Creator's Guide to Podcasting and Great Audio Storytelling. Tu vais ser grande. It's all so big. Tudo depende da tua paixão e tu vais conseguir se... Pronto. E há conselhos que são expostos de uma maneira muito prática. Tipo, faz assim, vai, conquista e não faças assado. Pronto, é esse tom. Um tom um bocado de vendedor que há muito nos americanos. Claro. Que sou um bocado de vendedor de banha da cobra. Aí pronto, esse tom é um bocado desinteressante. Mas dito isto, eu acho que o livro vale mesmo muito a pena. Eu diria mesmo, depois do que vamos falar aqui, eu recomendo-vos o livro. Recomendo a todas as pessoas que estejam a ouvir e queiram, Começar um podcast? sim, Sim, sim. Quem sabe? até conhecer um bocado melhor o meio, o medium, vale muito a pena. Porque te põe a pensar sobre as coisas. Isso vale mesmo muito a pena. Ele consegue falar para muitos públicos, para aquelas pessoas que querem ter um podcast e querem fazê-lo crescer e querem ser um podcast de massas, digamos assim. E os podcasts de nicho, ele consegue falar para toda a gente. Ele diz isso no livro e consegue fazê-los. Portanto, conceitos e exercícios vêm daqui. A análise de dados vem do Spotify, dos dados que vocês me deram. E depois as sugestões inspiradas por estas coisas Nos que dois, eu vou trazer, a consultoria propriamente dita. Ao contrário da consultoria tradicional, não vai haver actionable items, nem uma SWOT analysis, nem good to haves e nice to haves e coisas dessas. Não vai haver. Vai só haver a minha opinião e dizer, olha, pensem nisto. Se calhar era agir-se coisas desse género. Por isso é que nós tipo não contratámos a Deloitte e contratámos a Claro, Sim. claro. Percebes? Sim. Haverá outras coisas que se baseiam estritamente na minha opinião pessoal e essas vocês devem levar muito pouco a sério. Mas é bom, és um ouvinte, é a opinião de um Sim, ouvinte. sou um ouvinte. Não és só um analista, és também um ouvinte desse Sim. podcast. Portanto, E acho que uma coisa que este livro me trouxe foi ser um ouvinte desinteressado. Ou seja, desinteressado sem estar comprometido com a coisa. Estar a ouvir o vosso podcast mais friamente. A dizer... Não ser sobre se é o teu gosto, aquilo Exato. que nós fazemos, mas Sim. tendo em conta o género delas, isto está bom ou está mal. Exatamente. E também retirar-vos do pedestal de minhas amigas. Sim. Tentar fazer esse exercício também. Parece que vamos levar na cabeça depois disto, não é? Ele não gosta deste... Ele vem cá para nos destruir. Ok, ele vai mesmo destruir-nos no final. Oh, meu Deus, ele vem cá para nos destruir. Não. Tive que fazer o exercício de vestir de amigas, porque quer dizer... Não, porque Há coisas que não se diz a amigos. Podemos começar por aí, que é... o vosso podcast não seria um podcast que eu ouviria. E já falámos sobre isto, não é? Sim. Porque o vosso podcast teve a temporada com as entrevistas, que eu não ouvi muito, ouvia um bocado e depois deixava de ouvir. Por ser uma coisa que este tipo de entrevista não me interessa, o convidado não me interessa,
e não é o meu tipo de podcast. Sim, sim. 2 pessoas a falar sem tema não é o meu tipo de podcast. Sim. Gostas de podcasts mais especializados? Hoje o tema é a guerra colonial. Exatamente. Podcast de história, estou sempre a papá-los. Yeah. Sim. Ouvindo o podcast com interesse, para o meu gosto, teria de ser uma coisa nessa linha. Portanto, o vosso, aparentemente sem tema, 2 pessoas à conversa, seria uma coisa que não me apanharia. Isso é o nome de outro podcast. Cuidado. É? Como é que é? 2 Pessoas a conversar. Martim Sousa Tavares e Hugo van der Ding. Ok. Também não ouves. Não ouço, não. Mas agora vou já ouvir. Porque... Mas já acabou, mas tens imensos episódios para ouvir. Ok. Sim, mas é o tipo de... Não é o teu... Sim. Pronto, e o que este livro me trouxe, em parte, foi isso. Foi ser capaz de ouvir coisas desinteressadamente e tentar analisá-los um bocado mais friamente. E é também isso que espero trazer um pouco aqui. Boa. Ok? Comecemos. Então, eu vou começar com uma definição de podcast que ele apresenta no livro. Isto é interessante a vários níveis. Ele tenta distinguir entre podcasts e outros formatos de áudio. Porque é que um podcast é diferente de um programa de rádio? E ele diz que a definição original teria a ver com o RSS feed, que é a maneira como os podcasts são distribuídos, em que um programa de rádio existe, claro, na rádio e na frequência em que a rádio é emitida, etc. E que um podcast existe neste RSS feed. Pronto. Mas isso para ele não é suficiente. E que a distinção entre podcasts e outros formatos de áudio estaria na intimidade e na deliberação. São nestas 2 coisas. Porquê a intimidade? Porque grande parte dos podcasts, e mesmo a esmagadora maioria de podcasts, são ouvidos em fones. Em earphones ou em headphones. Portanto, as pessoas estão sozinhas a ouvir um podcast. Esta é uma parte importante. Porque dá a ideia que se cria uma cumplicidade especial entre a audiência e as pessoas que estão a fazer o podcast, que estão a falar. A deliberação tem a ver com a maneira como tu ligas a rádio, como se calhar ligas a televisão. Ligas para ouvir alguma coisa, não para ouvir aquela coisa. E quando vais ouvir um podcast, vais ouvir aquele podcast. Ok? Portanto, esta é a primeira coisa que vos trago deste livro. A segunda coisa é um exercício. Muito bem. É um exercício que ele propõe. De resto, vocês já têm Papel e caneta. Uau, vão partilhar a mesma Não, folha de papel. Não, 2 Sim, folhas. Está ótimo. Então, eu quero que pensem sobre o vosso podcast. Sobre aquilo que já fizeram. E que encontrem uma definição para o vosso podcast. Essa definição, essa frase, não pode exceder as 10 palavras e tem de descrever o vosso podcast e mais nenhuma outra coisa no universo. Sabes o que é difícil? É que, como o podcast já passou por várias fases, perceber o que é comum a todas é esse o desafio, porque, como já percebeste, estarmos só nós as duas à conversa ou estarmos à conversa com uma terceira pessoa, com um convidado que muda bastante, não é? Muda. Yeah. Até acho que pode mudar as pessoas que gostam de ouvir. Pode haver pessoas que tu se calhar até gostas mais de nos ouvir só às duas e outra pessoa gosta mais de nos ouvir com um convidado. Sim. E é encontrar o ponto comum que é o desafio a tudo. Pronto, que somos nós. Certo. E qualquer coisa que nós temos que nos faz fazer tudo com alguma coisa comum. Mas certo, essa coisa comum é que é difícil de perceber. Pois qual é, curioso estás a dizer isso, porque eu vou dar notas sobre as coisas que eu vi. E as coisas que eu vi foi sem convidado. Pois. Muitas delas. Sim. Em que estavam só vocês e que conseguiram criar uma dinâmica que depois eu vou falar. Sim. Eu já escrevi a minha frase. Fogo, estou perdida. A Titi está com ar de louco já. Está com a sua cara de louca. Não é catchy. Tínhamos falado em off. Não é catchy a minha frase. Certo. Não é escrita de um ponto de vista comercial, certo, para vender. E falhei no define-nos a nós e a nada mais no universo. Ok. O meu pensamento foi o mais básico que eu acho sobre nós, o nível zero daquilo que nós fazemos aqui. Certo. Mas então isso é comum a tanta coisa no mundo, porque é o nível zero. Ok. É um ponto de partida. E vou estar em todos os lugares comuns que vocês possam imaginar. É o tipo de escritora que a Titi seria, se fosse escritora. É verdade. Eu também. Tu já vais ver.
Mas então, vocês não têm ritual de início? Não, pois é, o André, antes de começarmos a gravar, perguntou-nos: vocês têm um ritual de início? Eu nem percebi bem a pergunta. Epá, É tipo darmos as mãos e dizer: sim, vamos um a isso. kumbaiazinho, Não. um oxálico. Eu faço o oxálico. Oxálico. Não, quando vinham convidados, mais, porque os nervos eram. Ficávamos nervosas para claro. receber as pessoas. E não era ritual sempre igual, mas aquele abraço, aquele vamos a isso, Yeah. coisa, uma partilha, estamos juntas. Pois. Aqui só nós. Há uma descontração diferente. Pois. E uma relação diferente com as pessoas também que nos estão a ouvir. Sim, eu sim, acho. sim. Porque aqui, as que ouvem estes episódios são as que já, por algum motivo, gostam de nos ouvir ou gostam das Sim, nossas sim, partilhas. sim, sim. Quando tens um convidado, tu nunca sabes quem é que vai chegar através dessa pessoa. Claro. E então há coisas que tu dizes que, pronto, que ficam completamente fora do contexto e é diferente. Sim. Epá, eu sinto só que começar a gravar, há uma sensação parecida para mim a entrar em palco. Agora está a valer. E vocês começaram, clicaram no espaço, isto começou a gravar e bum, já estava lá. Não, Mas isso eu foi sinto surpreendente. Evoluiu, não é? Desde o princípio. que, ou seja, primeiro, eu acho que não é um ritual, mas é meio um ritual, porque nós não começamos logo a gravar a maior parte das vezes e, portanto, toda a conversa que temos antes, eu acho que ainda assim nos mete num sítio. Às vezes estamos Pois. a falar de coisas nossas, mas já entramos aqui num sítio. E Certo. antes, primeiro era um momento de super nervos e, portanto, íamos para outro sítio que não era nem a casa nem de uma nem da outra e havia toda uma preparação, muitas Não vezes. era, ficávamos mais nervosas e mais. Sim. Agora, é isso. Já vimos um bocado quentinhas. Sim. Se calhar durante a semana eu já estou a pensar. Acontece uma Certo. coisa e eu penso, eu gostava de partilhar isto no podcast. E começas Então- a ensaiar? Não, mas na minha cabeça acontece uma coisa e eu penso, sim, se calhar não ensaio, mas se calhar há pensamentos de quando eu estiver a contar isto, sim, isso acontece e dá-me vontade depois de vir e de começar a dizer as coisas Certo, aqui. certo. Então, podem-me dar as definições a que chegaram? Queres começar? Então diz tudo com super vergonha da minha. A minha é 2 raparigas com dúvidas, partilham pensamentos livres, mais ou menos atrevidos. Tenho aqui um O a mais para fazer as 10 palavras. As 10 são 11 palavras. Ok. Pois, a minha frase também acaba aqui porque não havia mais palavras e então está assim. Sim. Vamos ver se percebem. É um exercício de liberdade que, tentando provocar, é também um encontro. Até Não, mas ela fez a cama. fez. Ela Fiz, disse, isto vai ser muito desculpem. constrangedor. E depois foi só normal. Sim, sim. Queria, foi mesmo de propósito essa caminha para vocês, Sim. para depois melhorar. Ok. Então vou falar de outro conceito que ele fala no livro, Eric Newsom, mais uma vez, que é o conceito de high concept. Que é uma coisa, ou seja, em inglês ele diz que pode ser confundido com highbrow. Ele diz que não é. Highbrow é uma coisa intelectual, uma A coisa... alta cultura. Sim, exatamente. Uma coisa elevada. Isso é highbrow. Ele diz que high concept não é. Um podcast não tem de ser highbrow, não tem de ser de alta cultura, mas convém que seja high concept. E o que é um high concept? É uma coisa que é única, imediata e clara. O exemplo que ele dá de uma coisa que é high concept sem ser highbrow é o filme Snakes on a Plane. Não sei se estão a ver. Eu não vi. Nem eu. Eu também não vi, mas conheço a história porque está no título. Snakes on a Plane. Snakes on a Plane. Ok. É verdade. Ok, Já percebi a história. ok. E eu acho que o que ele está a dizer com isto não é que um podcast, para ser bom, tem de ser sobre uma coisa fora da caixa. Assim, muito de nicho. O que ele está a dizer é que uma coisa tem de ser suficientemente singular para chamar a atenção. Certo. E se for só 2 pessoas à conversa, sem te primor pelo podcast que eu não ouvi, Sim. isso não vai chamar ninguém por si. Tem que ser 2 pessoas à conversa em que tu sabes que vai haver ali alguma coisa. E sendo, por exemplo, o Martim Sousa Tavares e o Hugo van der Ding, eu imagino já uma dinâmica qualquer que é única, que é deles e que eles devem conseguir manter. Portanto, é esta a diferença entre high concept e highbrow. E ele diz que deves tentar ir para um high concept. Para uma coisa única e singular. Podem reler as vossas definições?
Duas raparigas com dúvidas partilham pensamentos livres, mais ou menos atrevidos. Ok. É um exercício de liberdade que, tentando provocar, é também um encontro. Ok. Agora, informadas por este novo conceito, eu pedia-vos que reescrevessem essas definições. Se quiserem ir para uma coisa mais comercial, ninguém se vai preocupar. E vamos ver a que é que chegamos. Ok. É assim, isto é... A parte divertida é que eu sinto que estou mesmo numa de... Apesar de não ser, estas definições são tipo... Como é que eu me vendo? Eu posso dizer coisas que é... Eu tenho dúvidas acerca de se nós fazemos ou não. Mas vou assumi-las. Ah, sim. Mas Como- eu acho que Pois. o tom americano que eu dizia que existe no livro tem em parte a ver com isto. Pois. Que é, tu estás a encontrar... Pomos-nos num sítio. Exato, pões-te num sítio e tentas-te vender. Sim, Certo. acho que isso está presente. É que nós falámos no comercial, então eu mudei completamente. Tipo, se tu me percebes, Ok, vestiste a camisola. vesti a camisola, não acho que isto seja, eu nem acho, até te vou dizer o que é que me aconteceu, eu nem acho que isto seja o que nos define melhor. Ok. Mas se eu pensar nessa perspectiva americana de o que é que as pessoas iam querer, o que é que podia pensar, uau, mas o que é que vai acontecer ali? Sim. É isto. Ok. Mas se fosse na base mais honesta, era mais a anterior. Ok, É, ok. é aquele grau zero. Sim. Isto é o grau zero com muito cheirinho. Eu estava aqui a pensar em podcasts portugueses em que se pode aplicar esta coisa do high concept. Sim. E acho que pensei em dois. Pensei no do Ricardo Araújo Pereira, Coisa que não edifica nem destrói. Porque tu percebes imediatamente o conceito daquele podcast, não encontras outro podcast igual, pelo menos em Portugal, obviamente. É sobre teoria do humor. Sim. Não tem necessariamente de ter piada, embora às vezes tenha, não é esse o objetivo. E depois tens a segunda parte da entrevista, também o formato está muito bem balizado. E o outro, em que acho que há high concept, é o Enterrados no Jardim. Não sei se conhecem. É do Diogo Vaz Pinto, que geralmente com uma pessoa, com um colega ou uma colega, eu ia dizer entrevista, mas aquilo acaba por não ser uma entrevista. Ele conversa com outra pessoa, geralmente do meio da cultura. Pá, e os episódios têm 3, 4, 5 horas. Oh, meu Deus. Uau! E ouvir aquilo é uma experiência. Até porque é quase antiprofissional. O Sim. podcast tem essa magia, que é, ele mete o gravador e estão ali 3 pessoas, 4 pessoas à conversa e tu estás ali com eles a ouvir. Não há o formato de 50 minutos, não, Sim. porque as pessoas não conseguem ouvir mais. Há essa postura no podcast. Não procura corresponder Sim, ao que sim. vende e ao que... Exatamente. Mas isso também se enquadra numa coisa de high concept, porque é Sim. singular. Não encontras outro podcast Sim. com aqueles moldes. Em relação ao nosso, esta frase que eu escrevi, se fosse em concreto em relação à temporada anterior dos Rapazes Giros, Ok. que não foi, eu fiz para qualquer temporada que possa haver, Certo? eu acho que consigo mais facilmente encontrar qual é que é o nosso high concept aí com os Rapazes Giros. O que é que nos diferencia Sim, eu acho em que relação também. aos Sim, outros. sim, consigo perceber Sim. isso. Porque embora seja a conversa livre que tu dizias e sem um tema, a nossa posição em relação a eles, a nossa abordagem, eu não vou dizer que é única, mas é pelo menos rara Sim. em Portugal. Sim. O lugar onde os homens são colocados a conversar com estas duas raparigas. Certo. E acho que esse, ou seja, não é sobre o conteúdo, não é Sim. a conversa em si, ou os convidados que podem ser mais interessantes para uma pessoa do que para outra, Sim. mas onde é que nós as duas os pomos quando eles entram em casa da avó Glória e estamos a dizer que eles são rapazes giros? Ok. É isso, eu concordo. Exato. E acho que quando nós pensamos em temporadas específicas, pensamos um bocado nesse sentido. Ou seja, que não é suficiente, se calhar, 2 pessoas só a conversar e divagar e que é preciso um conceito específico. Certo. Então, eu acho que isto tem a ver um bocado com uma batota que eu vos fiz, porque este exercício ele propõe que seja feito antes do podcast começar. Ok. Tem a ver com a ideia que tens para o podcast e com as direções que ele pode tomar. Portanto, vocês podem usá-lo neste sentido agora. Sim, que é, sim. Para a próxima temporada, as direções que pode tomar. E a ideia também não é de que esta definição seja uma coisa estanque, dizer, não, nós fazemos isto, nós somos isto. É até mais o contrário, é até mais ajudar-vos a dizer, não, nós não fazemos isto. E esta pessoa não faz sentido que seja convidada, porque Certo. não... Se Sim, calhar já sim. o fizeram nos Rapazes Sim. Giros, não é? Sim. Mas então podem-me dar... Agora começa a Titi. Ai, estava aí a ler a anterior. Descaradas
levam os ouvintes aos sítios mais escondidos do pensamento. Ai, mas tu Ok. foste mais intelectual do que eu. Mas eu queria assim uma Gostei. coisa... Pronto. Ok. Nos bons episódios. Então vou perceber É o que eu vou dizer. A minha também é nos bons, mas vão perceber porque é que a minha é muito mais comercial americana do que a tua. Com atrevimento e audácia, Nana e Titi levam os convidados a saltar da cadeira. Ok, mas o teu tem mais tom de slogan publicitário Tem, do sim. que de pitch. Do que Pois. vender esta ideia a potenciais produtores ou... Pois, o meu é completamente... Uau! Saltam da cadeira, mas o que é que elas fazem? Mas eu gosto, porque tem aí ao mesmo tempo um humor que está presente. Sim. Claro. Ok, Acho ok. Pois, eu acho que o que ele propõe no livro seja uma coisa mais próxima deste segundo. Pois. E é uma coisa que vocês podem continuar a pensar. Não chegaram agora a uma definição. Ele dá muito valor à contenção. Diz que quanto menos coisas se usarem, melhor. Aconselha muito a que não se usem chavões, palavras chavão. Palavras chavão? Sim, pois. Porque são palavras completamente gastas que já não querem dizer nada. Eu tenho um problema com a palavra incrível, com a maneira como é usada agora. E pronto, e como esta há muitas outras. E é isso, é uma das coisas em que podem continuar a pensar e em que os ouvintes que tenham ideias para podcasts também podem pensar. E que nos podem, ouvintes que queiram definir o nosso podcast numa frase destas, podem Podem enviar mandar para nós. Pode ser, sim, pode ser interessante também. Sim. É a diferença entre fazer isto para uma ideia que tens e para um podcast Que já não tens. existe. Sim. Ok. Então, mais uma vez, desculpem, no início, quer dizer, 2 terços do que eu estou aqui a fazer vem do livro do Eric Nussbaum, portanto continuamos lá. E vamos agora para formatos. Ele passa uma boa parte do livro a falar sobre formatos. Eu acho que os tipos de podcast que ele apresenta são muito interessantes. A maneira como os apresenta aqui estão eles. Podes pensar noutros e podes pensar em podcasts que saiam destes formatos, mas ele vai tentar sempre incluí-los nestes. E é muito fixe porque são mesmo muito simples. Ele diz que há 2 tipos de podcasts e que cada um destes tipos tem 3 subtipos. Portanto, há 6 tipos de podcasts. Na verdade. Certo. Quais são os 2 tipos maiores? São pessoas à conversa e pessoas a contar histórias. É só isto. Dentro das pessoas à conversa tens 3 subtipos, em que o primeiro é rant, o segundo é questions and answers e o terceiro é conversation. Qual é a diferença? O rant é uma pessoa a falar para o microfone. Acho que em Portugal, e aqui estou só a falar do ponto de vista analítico do formato, não estou a falar da qualidade de nenhum destes podcasts, nenhum dos que vou referir agora. Na Rant tens o do Bruno Nogueira, o Diogo Faro, por exemplo, também faz isso. Acho que é uma coisa que muitos humoristas se servem, é a Rant, a falarem para o microfone, aparentemente sem guião, uma conversa sem estar escrita. As perguntas e respostas é um podcast em que há uma conversa em que uma das pessoas que está à conversa serve de moderador, serve de entrevistador. Okay? Por exemplo, o Governo de Sombra inclui-se nisto. E depois a conversa, que é a conversa sem moderador, em que não há hierarquia, as pessoas estão ao mesmo nível. Eu imagino que o podcast do Martim Sousa Tavares e do André Exatamente. se inclui aqui, Sim. o vosso E o inclui-se nosso. claramente aqui, e já agora o meu também se inclui nesta categoria. No Pessoas a Contar Histórias há 3 subtipos também. Há o narrativa episódica, em que cada episódio conta uma história, e há muitos episódios há muitos podcasts de true crime que se baseiam nisto, não é? Tens um episódio sobre o assassinato ali, o outro sobre o sequestro ali, etc. Tens o outro subtipo, que é a narrativa de temporada, em que passas uma temporada a contar uma história. Há muitos podcasts do Observador que funcionam neste formato. Sobre uma pessoa e é a temporada toda a contar a história da vida daquela pessoa. Exatamente. E até o Serial, não sei se já ouviram falar do Serial. O Serial foi um dos primeiros podcasts que bateu muito, muito. Foi 2014, talvez. E a partir do... não tenho a certeza quanto a isto, mas eu acho que a partir desse podcast chamado Serial, eles depois começaram uma coisa maior, um grupo de podcasts que hoje se chama Serial. Acho eu que também é isso. E um que gostava de recomendar, que está a sair agora, que estou a gostar disto muito, 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 que se chama The Good Whale.
E é sobre uma baleia. São 6 episódios, neste momento vai no 3º. E é isso, é uma temporada, 6 episódios, em que se conta a história daquela baleia. E é maravilhoso. Okay. Há também o terceiro formato, ou o terceiro formato dentro do Pessoas a Contar Histórias, que é o múltiplas narrativas. Isto quer dizer que dentro de um episódio há várias histórias a ser contadas, e o melhor exemplo disto é o This American Life. Eu não sei se conhecem. Eu não ouço, mas já me falaram muito. Eu devo dizer que se há um Monte Olimpo dos podcasts, está lá o This American Life. Para mim, é das minhas coisas preferidas na vida, é ouvir o This American Life, ao ponto de aquilo ser tão intenso às vezes, de eu ter de passar meses sem ouvir, porque aquilo pode mudar a minha vida. Um episódio daquilo pode mudar a minha vida. Ok, portanto, são estes os 6 formatos, e o que ele diz é que tu vais escolher o formato consoante a definição. Antes de escolheres um formato, tens uma definição e tens um outro exercício que já vamos fazer em seguida, e é a partir desses exercícios que vais encontrar o formato e vais encontrar a duração do podcast. Faz sentido? Faz. Ele também diz que um podcast não tem de ser sobre um formato. Um podcast pode começar num formato, passar para outro, voltar ao mesmo formato. Ele foi um dos produtores do Where Should We Begin, que é o podcast da Esther Perel. E ele dá esse exemplo. Ele diz que uma pessoa pode pensar que este podcast foge destes formatos. Para quem não sabe, o Where Should We Begin é um podcast em que há uma sessão de terapia de casal a acontecer, a ser gravada, com a terapeuta, e acho que as sessões têm 3 horas. Depois eles editam, o episódio acaba por ficar com 45 minutos, 50 minutos, e intercalado com a sessão propriamente dita, em que estão as 2 pessoas do casal, a terapeuta, há a voz da terapeuta, em off, a explicar alguma coisa que acabou de acontecer. Portanto, ele diz que isto é um bom exemplo de pessoas à conversa. Esta é a primeira parte, não é? Pessoas à conversa, é isso que está... Pessoas a contar histórias, é isto que ele diz, que acontece, são pessoas a contar histórias, intervalado com rants, com momentos em que a pessoa está sozinha a falar. Sim, e mesmo dentro da temporada, ela tem vários formatos de episódios dentro disso, não é? Tem uns em que é só ela, se calhar só uma pessoa, ela vai variando assim um bocado. Em que é a chamada. Exatamente. Sim, exato. Pronto. Chegados aqui, temos o segundo exercício. E este vai ser o exercício mais parvo. Se já acharam esse ligeiramente parvo, este vai ser ainda mais parvo. Ok. Estão preparadas? Sim. Portanto, aquele tom americano para o qual vos alertei no início parece-me estar bastante presente neste exercício. E é também o último exercício, portanto acho que não precisam de se preocupar. E agora, eu preciso que vão ao Google. Ok. Imagens. Acho que ChatGPT e Midjourney e geradores de imagem não funcionam para este exercício, parece-me. Ok. Imagens, sim. E agora eu quero que pesquisem por uma pessoa. Eu não quero que seja uma pessoa qualquer, não quero que se pesquisem um famoso, não tem de ser uma pessoa que exista, tem de ser um tipo de pessoa. Portanto, um ouvinte do vosso podcast. Como vocês imaginam que um ouvinte do vosso podcast é, não só um ouvinte, como também um potencial ouvinte do podcast. Porque como vos disse há pouco... Já estás a pesquisar? Estou a começar pensamentos como surgem. Mas ou seja, eu não percebi, a pesquisa tem que ser tipo homem, branco. Não? Sim, se for esse o do ouvinte. Não é? Ok. Mas é isso, sim, exatamente. Portanto, é um potencial ouvinte do vosso podcast e, como eu estava a dizer há bocado, estes exercícios são também feitos quando o podcast ainda está na fase de criação, ainda está a pensar como é que aquele podcast vai ser e, portanto, este exercício também entra mais nesses moldes. Um potencial ouvinte do podcast, como é que seria? Alguém a quem o vosso podcast interesse. Alguém que pode encontrar o vosso podcast nas sugestões do Spotify, ouvir 1 minuto e pensar, ok, isto é para mim, vou ouvir. Pois é, não me aparecem muitas imagens de pessoas com isto que eu pus, vou então alterar. Não, eu já sei o que é que vou pôr. Sabem porquê? Porque eu tinha posto... Pois, é engraçado que não me parece bem que a minha pesquisa corresponda às imagens que depois aparecem. Não, eu acho que já sei. Tem de ser em inglês, eu pus em português a pesquisa. Eu também estou a pôr. Depois tens não, razão. em português esquece.
E posso dizer que a primeira pessoa que aparece na minha pesquisa é o Einstein. Achas que o Einstein não viria o teu podcast? E sabem o que é engraçado? Eu primeiro, e foi isso que eu fiz em português, eu tinha posto, eu pensei, todas as imagens que o Google me vai dar vão ser homens, em primeiro lugar. Então tinha posto tudo no feminino, mas no feminino não me aparecem quase imagens nenhumas que correspondam. Então agora, que mudei para inglês, acaba, já vos digo os 2 adjetivos e depois pus people, para deixarem aberto. E claro que só me aparecem homens. A minha pesquisa, primeiro é o Einstein. esta fotografia podia perfeitamente ser uma ouvinte do nosso podcast. Mostra. Ok. Os ouvintes não vão ver, não é? Os ouvintes não vão ver. Não, mas nós depois pomos no Instagram. Guardas a Instagram, imagem. ok. Mas querem que eu diga a pesquisa então? Se quiseres dizer, acho que não há problema nenhum. Mas eu vou mostrar ao André. Percebo. Getty Images, está É lá, verdade. por isso sabes que é uma boa. Mas eu vou só dizer a minha pesquisa, que foi só Woman 28 years old, brunette, hipster. Eu pus cool and intelligent people. Vou escolher então esta rapariga que está ao computador. Isso é AI. Pronto, ok. Mas é que a imagem chama-se. Mas a imagem chama-se Smart e School Day. Eu não revejo muito. Não achas que esta não é? Eu acho que já falámos com pessoas parecidas com esta no nosso Instagram. Dentro Mas deste ok, género. encontraram os vossos ouvintes. Mas o Einstein também podia perfeitamente ser. É só para escolher uma. Acho que era este tipo de coisas que ele ouvia. Também pode ser este. Man can't be too smart to date. Ok. Escolham só uma. Eu escolhi este homem. Ok. Portanto, eu agora vou propor. Agora é que começa o exercício. Esta foi a primeira parte. A segunda é aquela que requer mais trabalho. Eu vou pedir-vos que escrevam uma mini biografia dessa pessoa. Até um bocado como estavas a fazer, Rita, não é? Mas um bocado mais extensa, se calhar um bocado mais detalhada. Até podem pensar nisto até como um exercício de teatro, em que tem esta personagem e estudou aqui, teve isto, aconteceu isto na vida. Ok. Podes começar. Ok, ouvinte imaginário. Mulher de 28 anos, estudou marketing e publicidade na Escola Superior de Comunicação Social, mas o sonho é ser escritora. Nasceu em Évora, família e classe média alta, veio para Lisboa morar na faculdade. É privilegiada, mas com toda a noção que o mundo não é a bolha dela. Ter nascido em Évora ajudou. O que mais dizem dela é que é curiosa e com um grande sentido de humor. Francisco Diogo nasceu em 1992 em Pombal. Considera-se feliz, embora tenha tido uma infância problemática, preocupando os pais por, abre aspas, parecer não pertencer a este planeta, fecha aspas. Estudou engenharia, não sabemos qual, e semanalmente vai a um concerto com o mesmo grupo de amigos. Não sabe como, mas apesar da timidez, é sempre o que traz novidades ao grupo. Namora com uma pintora em princípio de carreira. Certo. Muito bem. Há coisas comuns a este rapaz e a esta rapariga, eu acho. Nenhum deles a profissão principal é artística, mas os dois têm interesse pelas artes e pelas pessoas das artes. Sim. Nenhum deles é de Lisboa. Sim. Pronto, acho que Sim. São pessoas que têm uma vida que não é artística, mas que gostam de coisas diferentes. Porque eu acho que é comum, porque eu acho que, se calhar por conversarmos com alguns ouvintes de vez em quando, mas o meu imaginário é sempre pessoas que têm muito interesse em profissões que não são as dele, têm sempre outro sonho para além das que... E a mim vai para um rapaz que as pessoas acham que é mais tímido e mais fora, mas que ele no fundo ele está sempre atento e percebe as coisas e quer e interessa-se por isso. Eu acho que também é o comum nos dois, é a curiosidade. Temos os nossos ouvintes como curiosos. Ok, portanto o objetivo o objetivo principal, a ideia principal deste exercício é aquilo que o autor chama reverse engineering, que é, em português fica muito mal, em que é um exercício em que se começa com o ponto de chegada e depois fazes o processo de construção inversa até chegares ao ponto de partida. Portanto, vocês começam com o ouvinte ideal do podcast e depois fazem a construção do podcast consoante esse ouvinte ideal e os interesses desse ouvinte. E é claro que isto, no vosso caso, perde um bocado o sentido, porque já tem um podcast feito e não
uma ideia de podcast. Mas é interessante para percebermos se aquilo que nós achamos, as pessoas que nós achamos que são os nossos ouvintes, se são mesmo ou não. Nós podemos achar que estamos a fazer as coisas para umas pessoas e afinal estamos a fazer para outras. Certo. Mas o importante do exercício, se isso acontecer não há problema, porque o importante do exercício é que tenhas claro que estás a fazer para uma pessoa e que essa pessoa tem interesses. Pois. Portanto, se o podcast for numa direção, se calhar para essa pessoa não tem interesse. Pois. Portanto, é o objetivo principal destes 2 exercícios. Como eu estava a dizer há bocado, mais do que vos dar uma ideia de que não, é isto que nós fazemos, o nosso podcast é isto. Precisamos de pensar numa nova coisa. Então vamos à definição e vamos a estes ouvintes imaginários para perceber. Esta nova coisa enquadra-se nestes ouvintes imaginários? Seria uma coisa pelas quais eles teriam interesse? Faz sentido? Certo. Pronto, é para isso que existem estes 2 exercícios. Agora, o último conceito que trago do livro do Eric Knudsen é também, parece-me, o mais interessante. E é o conceito de personagem. Ele diz que quando pensamos em personagens nos podcasts, pensamos imediatamente nos podcasts narrativos e que temos logo uma imagem muito clara. Se estamos a ouvir um podcast de true crime, sabemos quem é o suspeito do assassinato, que tinha um alibi e depois a outra pessoa disse que ele não estava e que aquele alibi não corresponde. Então, nós, enquanto ouvintes, temos uma posição relativamente àquilo. E estamos empenhados emocionalmente naquilo que está a ser contado. Torcemos por personagens. Ele diz que nestes podcasts não há assim uma grande distinção entre nas personagens, no que as personagens diz respeito, entre um podcast e um livro. Tu torces por personagens, queres que alguém vença, queres que alguém perca, e motiva-te quando as motivações dessa personagem ressoam com as tuas e por aí adiante. Agora, o que me parece interessante do ponto de vista dele é que ele diz que nos outros podcasts também há personagens. Que nos nossos podcasts, que nos podcasts de Rant, há personagens. É claro que não há personagens tão marcadas, mas essas personagens têm motivações, querem coisas e há um empenho emocional do ouvinte nisso. Isso é que me parece interessante. Pois é. E gostava de vos ouvir relativamente a personagens. Em relação, agora vou ser, não podia ser mais, mas parece-me que essas personagens é um bocado o mesmo, ou semelhante às personagens que tu também tens na vida, numa posição em que estás desconfortável com alguém, ou alguém novo que conheces, ou que queres que a pessoa goste de ti, ou que pense que tu és determinado tipo de pessoa, e por isso uma persona que tu crias que é a que te apresenta ao mundo. Certo. E que não é exatamente nem a mesma quando estás com os teus amigos mais próximos, ou com a família, ou em casa sozinho. E por isso é como queres que os outros te vejam. E depois podem mudar de podcast para podcast, porque há alguns que são muito sobre a personalidade, ou seja, sobre a pessoa. O André Marques tem este podcast, pode ser a forma mesmo como queres que o público pense que tu és, mais consciente ou menos. Outra que não seja exatamente sobre ti é o que é que queres que eles pensem sobre o teu podcast e aquilo que tu queres fazer ali, e não tanto sobre a personalidade que lá está. Pronto, para além de... E se calhar estou aí fora e não é nada disto, mas estava a pensar que mesmo que haja essas personas, não é? E tu mudas para outro sítio, nas coisas que nós contamos, mesmo nesse rant, ou seja, e são histórias da nossa vida, parece que há certas narrativas que se vão mantendo, tipo ao longo daquilo que tu vais contando, e isso são as pequenas histórias que os ouvintes ouvem. Portanto, eu vou falando de pessoas ou de histórias que nos aconteceram, como já aconteceu às vezes, há coisas que duram episódios e episódios, e isso cria uma relação com quem nos está a ouvir. Então, aquele assunto já falaste com não sei quem, certo. E são pequenas histórias e outras personagens que entram dentro do nosso podcast. E eu sinto que, sim, eu relaciono com isso também para nós as duas. Sim, está ligado a essa ideia de persona que estavas a dizer, e a persona que apresentas em certas circunstâncias. Eu acho que tem a ver com isso, também tem a ver com as histórias que contas, e acho que tem a ver sobretudo com a maneira como estás no episódio. Aquilo que eu estava a dizer há bocado, de ter a sensação de entrar em palco. Eu comecei a fazer o meu podcast assim um bocado desinteressadamente e fui vendo que aparece uma persona, eu a ouvir-me, vejo que estou ali a tentar fazer alguma coisa. E que se calhar a dinâmica que já criei no meu podcast, mesmo sem o termos feito conscientemente, isso acontece.
estamos ali a tentar fazer um jogo. E no vosso digo já que, um bocado fazendo uma caricatura, nos últimos que eu vi há a púdica e a desbravada. Um bocado. Ok. Há muito mais coisas. A púdica e a desbravada. Ou seja, a desbravada... Sim. Desculpa. Bem, fui para um sítio. Continua. Por exemplo, a história da masturbação. Sim. Estás a ver aquilo e é muito engraçado. Mas achas que... não pode ser. Que alguém pensa em nós. Estão aí 10 gajos aí a esgalhar. Sim. Sabe, isto é uma caricatura, mas... Sim. Mas há um bocado dessas personagens. Sim. E isso para mim, o exercício como ouvinte, é mais difícil porque vos conheço. E sei que vocês existem para ler dessas personagens. Claro. Mas fechadas naquilo, surgem um bocado dessas personas. E sabes o que é curioso sobre... Falando em personas, é que eu acho que por vezes as personas... e era o que falávamos há bocado, é diferente quando estamos só nós as duas ou quando temos outra pessoa connosco, podem quase ganhar uma vida além da tua, ou seja, haver coisas que tu sabes que no contexto de podcast vais dizer e fazer, e não quero dizer necessariamente que na vida, numa conversa, fosse aquele o caminho que tu seguias, certo. Mas é ali, e aí passa se calhar para o tema da personagem que tu trazias e que acontece no teatro, não é? Que tu estás a agir como age outra pessoa. E isso passa a existir, e isso é estranho depois se tu fores ouvir a ti próprio. Sim. E não te reconheces bem naquilo e pensas, é isto que as pessoas pensam sobre mim. Exato. E eu não me revejo nisto. Sim. E isso acontece e é curioso. Sim, é verdade. Às vezes é melhor, olha, parece muito melhor do que sou, outras vezes parece muito pior do que sou. Sim. Dá para os dois, dá para os Sem dois lados. dúvida. E isso é uma espécie de transformação que acontece quando falas publicamente. E eu acho que ainda muda em nós quando temos um convidado ou não. As nossas personas mudam ainda mais. E mesmo a relação uma com a outra pessoa, se calhar a que é a desbravada e a púdica trocam muitas vezes com a outra pessoa, quando tipo, há umas variações. Há umas variações, é um jogo, sim. Mas isto é uma coisa que acho que vale a pena ter em conta, até do ponto de vista de ficção, as pessoas vão torcer por vocês. Sim. Não quero que seja aí, eu quero que aquela desapareça. Não tem a ver com telenovela, mas tem a ver que há, mesmo que seja ligeiro, um empenho qualquer da pessoa quando vai ouvir um... Em que corra bem, não é? Em que Sim. Ou em concordar convosco, ou vocês contarem uma história e torcer por vocês. Sim. Há sempre isso, Sim. em maior ou menor medida. E aqui chegámos a isto que eu vos queria trazer sobre este livro, este excelente livro chamado Make Noise. Eles pagam-te para dizeres o nome deles. E agora trago-vos então a parte de consultoria. Algumas dicas, umas delas informadas por aquilo que li e vi nos números, outras delas a minha opinião pessoal. A primeira dica tem a ver com a consistência, com a frequência com que o episódio sai. E deixem-me dizer que isto, eu já perceberam, eu sou um nerdzão de podcasts. Até digo podcasts. Porque as nerds têm de falar assim. Os nerds podem dizer podcasts. Eu ouço muita coisa. Eu até vos digo, eu consigo dividir a minha semana, como eu sou freelancer, eu consigo dividir a minha semana em trabalho. Entre este projeto fica alocado a isto, este aqui. Consigo dividir a minha semana em dias em que faço desporto ou que não faço desporto. E também consigo dividir a minha semana segundo podcasts. Já sei o que é que vais dizer, pois não. Vou dizer isto. Que o hábito é uma coisa lixada. E, falando de outro podcast, o Governo de Sombra, eu sei que ao sábado de manhã o episódio está lá. Os meus sábados de manhã variam um bocado. Às vezes vou às compras, às vezes vou fazer outras coisas. Mas aquele episódio está lá. E aquilo para mim é quase sagrado. O meu agosto, que é quando o Governo de Sombra não sai, é muito diferente dos meus outros meses, por isso. Eu fico um bocado a ressacar por causa disso. Por isso, escolham um dia, escolham uma hora e tentem manter-se nessa hora. Porque há uma espécie de acordo, há um compromisso com a vossa audiência. Os nossos episódios com Rapazes Giros, todos saíram quinta-feira às 5 da tarde. Ok. Sempre. Todos. Porque, como era a gestão da agenda com uma terceira pessoa, também eles tinham sempre de ser gravados com antecedência e, portanto, ficava planeado sair ali.
quando é só as duas, a grande maioria saíram à quinta-feira, por vezes antes das 5 da tarde. Imagina, hoje estamos a gravar à quinta-feira, provavelmente assim que editarmos vamos lançá-lo, mesmo que ainda não sejam 5 da tarde. Ok. O problema para ti, claro, e para outras pessoas é quando sai depois, não é? Depois do que nós anunciamos que é quinta-feira às 5 da tarde. Sim. E que de facto, há pouco tempo o André falou comigo assim, então, onde está o episódio? Porque saiu sexta-feira de manhã em vez de quinta-feira ao fim da tarde. E com razão. Acho que só se prende, nós tentamos, pronto, e é isso, temos orgulho em nunca termos falhado nenhuma semana, certo, ao longo destes 2 anos. Fazemos daqui uma semana, 2 anos de podcast. Uau, parabéns. E saiu sempre todas as semanas. A grande dificuldade, pois é... Claro, 104, Sim, a grande dificuldade, pois é gerir entre as duas e como isto não... O Governo Sombra paga-nos um ordenado e tem um estúdio reservado àquela hora. Se eles não aparecerem, têm problemas graves. A mim não me pagam. Não, a eles. Eu sei, mas eu também tenho um podcast e os meus... Não, o problema é quando tu tens um trabalho pago na hora em que ias gravar o podcast. Quando tens alguma coisa que não te permite e que tu não podes dizer que não é aquilo para gravar o podcast. Então tens de atrasar um dia e olha, só vai dar naquela manhã. Por isso, do nosso lado, nunca tem a ver com a desconsideração. Claro, eu percebo isso. Nem em relação às pessoas, nem no nosso... Para nós é sagrado que vai ter de ser gravado. Nunca pomos em hipótese olha, não se faz esta semana. Certo. Se virmos que vamos de férias no verão, olha, esta semana temos de gravar 3, porque depois nas 2 semanas a seguir a esta não vamos conseguir estar juntas. O problema é esse, é que como não há o estúdio naquela hora sagrada que nunca pode ser alterada, se houver uma coisa de trabalho ou de aulas que tem de acontecer, vai sempre ter de acontecer e o episódio tem de ser gravado no dia seguinte, prende-se com isso. Ok. Sim, tens o toda a razão. O que não desculpa, só justifica, mas não desculpa. Mas tem a ver com o compromisso, porque se vocês disserem, o nosso podcast sai quando sair, o ouvinte, há podcasts que tem muita gente a ouvi-los assim. Pois. Há um podcast de história que é o Hardcore History, Dan Carlisle, acho que é como se chama o narrador, em que o tipo faz um episódio a cada 3, 4 meses. Pois. É muito inconstante, às vezes sai um episódio por ano. Mas são episódios de 4 horas, assim, sobre um tema que ele faz uma investigação aprofundada sobre o tema. E há esse acordo com as pessoas que o ouvem e as pessoas ouvem, olha, saiu um novo. Quando tiver tempo a ouvir. Mas se querem a coisa semanal, eu digo-vos até outro motivo. É que, se calhar, o Governo Sombra há anos, é o podcast que eu ouço há mais anos, e há uns episódios que eu estou farto. Eu ouço aquilo, porque é que eu estou a ouvir isto? Mas há uma coisa de hábito, há uma coisa de... Claro. É verdade. De consistência. É verdade, tens toda a razão. Pronto. É essencial. Posso garantir que quando começar a nova temporada vai sempre sair no mesmo dia à mesma hora. Agora é que vai ser. É verdade. Ok. Nem há volta a dar. Não há volta a dar. A outra dica, se calhar uma misturada de dicas, na verdade, porque surge uma pergunta que eu me fiz a mim próprio, que é: porquê é que eu ouço o vosso podcast? E a pergunta inicial, a resposta inicial a isto foi: porque sou vosso amigo. Mas eu acho que não é bem verdade. A primeira resposta era: eu ouço isto porque sou vosso amigo e ouvir o vosso podcast é quase como beber um café convosco. É quase estar convosco ali meia hora ou 40 minutos. Mas isso não é bem verdade. Porque quando tomo um café convosco, vocês não me dizem: sabes, eu acho que há para aí 10 gajos a masturbar. Sim. Para mim, todas as noites. Não é um tema de conversa que temos. Claro. Isto também se prende com aquilo de que falei no início, que tem a ver com a intimidade. Há episódios em que vocês conseguem chegar a esse ponto muito bem, que é eu sou uma mosca na sala ao ouvir isto, esta conversa muito íntima, e vocês conseguem criar essa cumplicidade com o ouvinte. Quando é que conseguem criar melhor? Isso, da minha perspectiva, obviamente, é quando eu me ponho a pensar: espera, o que é que eu acho sobre isto? Pois. Eu nunca pensei sobre isto. Fazes parte da conversa, não é? Exato. Eu acho que os ouvintes não fazem parte da conversa quando vocês dizem: digam-nos o que é que acham, escrevam-nos. Porque vai ser uma porcentagem muito residual de pessoas que vão de facto escrever, acho eu. Mas há muita gente que fica a pensar: espera, o que é que eu acho sobre isso? Eu acho que o último do Matt Rife era qualquer coisa sobre o homem ser atraente e como é que era? E mostrar que não é muito Ele saber que inteligente. sabe, mas é humilde ao mesmo tempo. Exatamente. Sim. E eu estava a ouvir aquilo e pensei: eu nunca pensei sobre isto. Este tema nunca me passou pela cabeça. O que é que eu acho sobre isto?
e deixo de vos ouvir um bocado. Às vezes vocês começaram a falar de outra coisa e eu paro o episódio porque, espera, agora estou divertido nisto. Boa. E chegarem a esses temas é muito fixe. Isso deixa-nos felizes. É isso, porque é isso que nos procura, sim, procura-nos a nós, porque não fomos nós que escolhemos ter estas conversas, é divino. E procura-nos isso, porque e é também um medo às vezes, que é, eu acho que às vezes nós estamos a conversar e eu consigo logo no momento imediato ter a leitura de isto aqui não é nada interessante para quem nos está a ouvir. Eu consigo ter essa leitura no momento presente. Podes dar um exemplo? Pode não ser aceitado. Pode, é do meu ponto de vista, claro, é uma sensação. Sim. Mas nem por isso corto a conversa. Deixo acontecer exatamente porque pode ser uma sensação. Mas por vezes, quando entramos muito no nosso dia a dia, tive as aulas que fiz, não sei o quê, e fartei-me daquilo e bararara. Acho que não é. Não é engraçado dizer isso. Acho que eu às também vezes sinto a mesma passamos a linha do. Podia ter sido fixe termos conversado um bocadinho sobre isso, porque faz parte do nosso dia a dia e em princípio alguém já conta com isso também, porque fazemos sempre, mas por vezes estendemos. Parece que, pronto, já está na hora de passarmos para a próxima coisa que temos para dizer. E eu, quase sempre no momento presente, apercebo-me de isto era uma conversa que nós íamos ter as duas e não nos cansávamos, agora aqui neste contexto já não está a interessar mais. Certo. Já estamos a repetir a ideia, ou já dissemos outro episódio parecido, ou... Por isso, acho que aí é quando o ouvinte não faz tanto parte. Aí é uma coisa que duas amigas diriam uma à outra. Mas isso também faz parte do vosso podcast. O vosso podcast também é isso. Eu concordo, sim, mas há limites. Eu sinto nisso. Sim, eu percebo. Sim. Há limites de seca nisso. O O limite é a seca. É tipo, ok, obrigada por partilhares a tua semana. Já sabemos o que é que Tipo, vocês são os ouvintes mais críticas do vosso podcast. Eu acho que eu nem posso ouvir muito. E às vezes eu sinto. A cena da intimidade é interessante. Eu acho que, tipo, sim, quando entramos nessa zona. Mas às vezes eu vou para casa e mesmo tipo, ok, partilhei demais. Tipo, a cena. Isso. Quando falámos da cena da nudez ou de eu ver os meus pais nus, eu fui para casa e estava tipo, ai que horror, tipo, espero que os meus pais não ouçam. Agora estou a partilhar meio a nossa vivência de casa e que, pronto, é extremamente íntimo. E fico. Mas depois também acho que. Mas isso tem a ver com a definição que encontraste. Podes ler a tua segunda? Descarados os ouvintes. Levam os ouvintes aos sítios mais escondidos do pensamento. Pois. Sim. Quer dizer, se for essa a definição, vocês têm de fazer isso muito mais. Pois, claro. E têm de falar de coisas muito piores. Claro. O nosso objetivo não é entrarmos nunca na intimidade, muito menos na intimidade de outras pessoas. A dificuldade é os nossos pais, como são tão presentes no crescimento, se contas histórias sobre a tua infância, não sei o quê, os teus pais estão sempre envolvidos, coitados, e as pessoas ficam a saber isso sobre eles. Mas tudo o que não são pais, eu estou triste numa semana, eu não venho aqui dizer porque é que estou triste, quem é a pessoa com quem estou triste, percebes? Isso não me interessa isso. Certo. Tu podes depois imaginar. Sim. Não, ela está triste porque vai acontecer. Isso faz parte da personagem. Exatamente. Sim. E da tal relação que tu crias connosco de estás a ouvir e estás a imaginar porque é que eu fui fazer uma caminhada a ouvir música triste. Mas não me interessa partilhar que foi a pessoa não sei quantas que me fez não sei o quê. Sim. Há aí um nível de cosquice que não... Mas se calhar interessa é a relação que tu tens com a tristeza. Que eu acho que é isso que nós tentamos explorar. Ou seja, intimamente, tipo, o que é que tu fazes quando estás triste? As coisas estranhas que fazes, como é que te relacionas com a tristeza? Isso interessa-nos mais. E acho que há uma coisa que contribui muito para isso, que dá um nível de mistério leve, mas ainda assim mistério, ao podcast, quer dizer, eu tenho um amigo que fez uma investigação sobre isto, ele tem uma vida assim, assado, e este amigo ganha uma dimensão, não é? Se vocês disserem, não, porque o João Pedro, quando era novo, teve uma crush na Silvia Alberto. Sim. Isso é uma coisa. Concreto. Eu tenho um amigo que teve uma crush na Silvia Alberto quando era novo. Claro. E tu pensas, como é que será? Como é que é este amigo? Ele é alto. Exato. Ele é esperto. E há este mistério, há esta coisa, passa só um vulto. Sim. No fundo do palco passa aquele vulto. O que está a fazer ali? E pronto, era uma das coisas que vos queria dizer. Tinha a ver com esta ideia da cumplicidade que vocês conseguem criar em algum e o espaço para o ouvinte.
eu acho que é neste espaço que vocês preenchem, não é isto que eu quero dizer, é dar este espaço para o ouvinte pensar, espera, o que é que eu acho sobre isto? Pode ser um gancho muito fixe e pode ser também uma boa maneira para vocês encontrarem outros temas e outras ideias para temporadas e até uma melhor definição. É uma sugestão que deixo para pensarem nesses termos. Boa. Porque, na verdade, eu acho que agora vos estou a ouvir por causa disto. Eu estou-vos a ouvir por me suscitarem temas sobre os quais eu nunca pensaria. Eu nunca ia pensar sobre o Matt Rife como aparece no Instagram. Há se calhar aqui um lado até engraçado para mim. Sou homem que é ouvir a intimidade de duas mulheres. Sim. Ou duas amigas à conversa. Sim. Que eu nunca teria acesso, não é? Sim, sim. E essa é a parte que nós fazemos mais livremente e depois nos deixa a pensar, foi tão livremente. Mas sim. Ok. Então, para fechar, deixo-vos só com uma citação do Eric Newsom. Acho que resume um bocado muitas das coisas que dissemos aqui e vou lê-la. Começa assim. In podcasting, a critical element of success is a deep connection. Há um cão, sim. Queria participar. O cão que também já é uma personagem neste podcast. Também já participou outras vezes, não é? Estava a falar em inglês, vou tentar traduzir live. Sim, acho que é melhor. É melhor, não é? Sim. Portanto, fazer podcasts, um elemento essencial para o sucesso, é uma conexão profunda com as pessoas que ouves num podcast. Não quer dizer que cada personagem precise de ser, como é que se diz, relatable. Que possas identificar. Claro. Não quer dizer que precises de te identificar com todas as personagens, nem que tenhas de encantar o ouvinte, mas tem de haver alguma âncora emocional. Pronto, emotional anchor é o que encontro. Tem de haver alguma âncora emocional para o ouvinte. Alguém em que eles se sintam interessados em, conectados a e investidos em. Desculpem. Sim. Interested in, connected to, invested in. É alguém, it is someone that they would. É alguém que eles... Iriam? Para quem... desculpem, agora tenho que pensar nesta. É alguém para quem eles vão. É alguém para quem eles vão. Entre parênteses, ocasionalmente, sacrificar outras atividades. Desculpem, isto em português está péssimo. Não, está bom. Portanto, alguém a quem eles vão sacrificar ocasionalmente outras atividades só para os ouvir, só para os perceber, só para se relacionar com eles e para aprender com eles. Isso é muito bonito, até intenso, não é? Até põe as pessoas que fazem podcasts num sítio de... Sim. Mas para mim é o encanto desta coisa. Pois é. É a barreira de entrada ser tão baixa agora. Sim. Que há 1500 podcasts sobre aquele tema. E, por um lado, há coisas que não têm interesse nenhum, mas está tudo bem, porque é aquela pessoa a fazer aquele podcast. Claro. Há outras coisas que são muito boas porque são aquilo só. E para mim tem a ver, o encanto deste meio tem a ver com isto. Eu digo-vos, eu sou um bocado snob no que toca a livros e a séries. Se me recomendarem, eu vou ficar... ok, vou dar uma olhada e depois não vou. Mas se me recomendarem podcast, eu vou ouvir, porque há para mim um encanto nisto muito, muito grande. E isso diverte muito. E eu própria, quando ouço podcasts só para rir ou o que seja, estou na rua e estou no meu mundo enquanto estão coisas a acontecer e é uma imagem, pronto. É engraçado, eu estava a falar sobre estas coisas com uma pessoa e disse-me, não pá, porque os podcasts podem ser eu não sei se ela disse arma, mas vou usar arma nesta altura, pode ser uma arma muito forte contra a solidão. Sim. E... Sim. Fez-me sentido. Sim. Acho que sim. Porque é. Dependendo do tipo de podcast, claro, uns mais que outros, mas é uma pessoa que... O que a televisão se calhar fazia tanto antes e agora não faz tanto. A coisa de uma pessoa estar a passar a ferro e ter a televisão, o programa da tarde ligado, combate a solidão, isso. É uma forma de combater a solidão daquela pessoa. E é dos jovens, já não é o programa da tarde, não é? Sim. Eu descobri os podcasts por insónias. Tipo, por estar a dormir mal. Foi só assim. Como é que se chama? Sabes aquele do Joe Pera? Não. Eu comecei, isto foi há bastantes anos e foi de podcasts para dormir. Coisas... Este okay. Eu acho que é do Joe Pera, aquele que é feito para dormir. Foi assim que eu descobri, foi não consigo dormir, o que é que eu faço? E vou
pessoas a narrar coisas assim, com sons da natureza, e estou a ouvir aquilo e depois descobres e fui tipo, ok, podcast é uma coisa. Podes ouvir e pronto, é isso. Ok, pronto, é isto. Senhor analista, isto foi uma viagem. Pronto, ao nosso... Pois foi uma viagem ao nosso íntimo. Ok. Como nós gostamos. Se não fosse para ser assim, não tinhas Eu teria vindo, claro. Posso vender os meus serviços? Claro. Claro, agora esperemos que as pessoas tenham durado até Já basou toda a gente. Não, mas bora. vende. Pronto, Já então, vendemos um bocadinho no princípio, Já, mas agora já. ficaram mais informações. Então, pode ser, serviço de programação e tal, pode ser, de analista também, pode ser. Mas há atores a ouvir-vos, não há? Sim. Ok, portanto eu desisti da minha carreira de ator. Sim. Mas há uma coisa que não desisti, que é de ser encenador. Ok. E eu gostava de ser encenador por avulso, um encenador avulso. Encomendas de encenações. Encomendas de encenação. Olha, estamos aqui a pensar neste texto, ou estamos a pensar a fazer um texto disto, já temos os atores, já temos isto. Precisamos de alguém que encene. Que interessante, André. Eu não me importava nada de fazer encenações avulso. isto. Sim, encenações avulso, sim. Boa. Devias ter dito isso logo no princípio. Pois é, pá. Mas nós temos que pôr na descrição do nosso podcast também. Encenador avulso, programador, mas cá não vamos juntar tudo na mesma frase, é estranho. Pronto. Eu acho divertido. Depois têm de arranjar uma definição e agora já tiveram este treino excelente. Claro. Olha, boa, não sabia e fico contente por continuares a querer ensinar. Ficamos. sim. Eu achei que não, achei que toda a carreira artística tinha sido posta de parte. Não. Eu zanguei-me com a representação, não com o teatro. Ok. Vão Boa, saber. Fico contente. Pronto. Então, se tem aí projetos, e se for textos originais das pessoas, estás disponível? Estou disponível. Podes não gostar nada do Posso não texto. gostar, mas também vou ser frontal. Ok. Como ensinador não vou Contem ser... com uma pessoa sincera. Exato. Muito bem. Olha, André, fico contente. Isto agora deixa-me feliz. Não estava à espera. Obrigada por teres tirado este tempo todo para fazer. Não, obrigado a vocês por me terem aceitado, porque fui eu que me convidei, não foram vocês que... Não, foi ótimo. Nós gostamos de propostas. Pronto, olha. Muito obrigada, André. Continua desse lado. Continua a ouvir-nos, a ver a nossa evolução ao longo Não dos nos tempos. deixes nunca, daqui a um ano voltarás. Exatamente. Teremos nova análise. Exatamente. Continuarei. Uma Com análise ouvinte atento. anual com André Marques. Beijinhos. Vou tomar a liberdade de fazer a minha reivindicação. Portanto, Para fazeres o nosso jingle, pequenas reivindicações de liberdade. Pronto, acho que podem ser. E nunca mais também contar o obviamente. Agora estava aqui a escrever e se puder, pode lembrar. Chama pequenas reivindicações de liberdade. Bem-vindos ao Pequenas Reivindicações de Liberdade.